irmã, daqueles que também conduzirão as crianças nesse momento, e a vida das nossas crianças que serão edificadas nesta noite. Nós, crianças um pouco mais maduras, ficamos em Gênesis capítulo 41. Eu vou explanar todo o texto bíblico, mas como é um texto longo, nós vamos ler primeiramente versículos 1 até o versículo 16, e depois nós continuamos a partir do versículo 46. Gênesis 41, versículos 1 a 16, e depois 46 até o final. A palavra de Deus nos diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que los interpretasse. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Esse lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Versículo 46 em diante. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas, antes de chegar à fome. Nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ficamos até aqui, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai,
Nós lemos as sagradas escrituras do Senhor e acreditamos que por meio dela o Senhor fala ao nosso coração pela instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus bendito, livra-nos de tudo aquilo que nos desconcentra nesses poucos minutos que vamos nos alimentar da Tua palavra. A muitos isso será o alimento para toda a semana. Por isso, Senhor, nos faça desejar mais por Ti e não ficarmos simplesmente numa exposição bíblica, mas praticarmos cada palavra Tua ao longo da nossa vida, que não fique somente na nossa mente, mas que passe ao nosso coração, a fim de nos impulsionar a viver a Tua palavra, hoje e sempre. Amém e amém. Os humilhados serão exaltados. Talvez esse seja o versículo, ou esteja na categoria dos versículos que mais são erroneamente interpretados ao longo da nossa jornada bíblica. O que pensamos quando lemos os humilhados serão exaltados? Normalmente criamos uma expectativa de que, por mais que eu atravesse dias de humilhação, de vergonha, eu poderei ser exaltado e vou rir de todos os meus inimigos um dia. Ainda mais no meio de uma cultura que nos leva a sonhar demais. Quem aqui nunca sonhou em ser bem-sucedido? Quem aqui nunca pensou o que seria da sua vida se amanhã caísse uma quantia generosa na sua conta, capaz de sanar todos os seus problemas? E assim nós dizemos um dia: eu que estou sendo humilhado, serei exaltado. O encanto, a busca desenfreada pelo sucesso, a falsa promessa que o dinheiro nos faz, a imperfeição que a fama nos esconde, a ascensão meteórica sonhada por muitos. É isso que leva muitas igrejas, muitos pregadores a facilmente se envolverem com a teologia da prosperidade. Se bem que a teologia da prosperidade parece estar perdendo o seu lugar, sendo substituída talvez daqui a 20 anos, ou até menos, pela chamada teologia do coaching. A massagem do ego, o fato de você entrar numa igreja e receber uma palavra dizendo: você pode crescer, você pode mudar, você pode subir de uma maneira meteórica, e a sua ascensão, a sua vida pode virar de chave a qualquer momento. Essa é a ilusão que leva muitos a perder o seu compromisso com as Sagradas Escrituras. Cristãos imaturos que esperam a exaltação e que não sabem viver no sofrimento. Cristãos que louvam na bênção e murmuram na dificuldade. Precisamos entender o plano de Deus sobre a fama, sobre o sucesso, sobre o progresso na nossa vida, porque do contrário, nós seremos eternos escravos de uma glória ilusória, buscando aquilo que pensamos satisfazer o nosso ego, pensamos ser suficiente para resolver os nossos problemas, pensando que ao subir na vida,
seremos reconhecidos e exaltados, e aí é que caímos e precisamos entender o que Deus tem para o progresso, sucesso e fama do seu povo. Até onde Deus vai te levar? O quanto você precisa para viver? E por que viver correndo atrás de tantas coisas, sendo que Deus tem nos dado além daquilo que nós precisamos? O capítulo 41 de Gênesis vai nos ajudar a entender isso, a entender que só Deus pode exaltar os seus servos, e quando Deus faz isso, Ele nunca faz sem um propósito. Nessa busca desenfreada pelo sucesso da vida, precisamos nos lembrar de um tema que é o tema da nossa mensagem nessa noite: Deus soberano exalta o seu servo para um propósito. Deus soberano exalta o seu servo para um propósito. Nós vamos dividir essa mensagem formando essa frase. Vamos por blocos, vamos em partes e vamos entender o que estava acontecendo na vida de José. José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Temos pregado o livro de Gênesis já a perder de vista. E José agora, depois de ser vendido pelos seus próprios irmãos, depois de ter ficado numa cisterna e ter sido entregue nas mãos de um povo desconhecido, ele sobe na vida, ele alcança projetos que nunca antes pensara alcançar. Ele se torna o braço direito de Potifar, quando a mulher de Potifar põe os olhos nele, e ele se mantém fiel e justo, e aquela mulher o acusa injustamente, porque não teve o prazer de desfrutar daquele homem na cama. Aquele homem é preso, está agora numa masmorra fria, sozinho, e talvez pensasse: Senhor, vale a pena mesmo ser justo num mundo injusto? Eu preciso jogar na mesma moeda e na mesma proporção? Afinal de contas, todo mundo está fazendo, e se eu não fizer, eu fico para trás. Deus queria ensinar para José que ele estava com ele nos altos e baixos da vida. E José, lá no fundo de uma masmorra, se encontra com um copeiro de Faraó, com um padeiro de Faraó. Ambos têm um sonho numa noite. Ele interpreta aqueles sonhos, e os sonhos acontecem exatamente como José tinha dito. 3 dias depois, o padeiro seria morto e o copeiro seria restaurado. E José pensava: a minha hora vai chegar, eu o ajudei, ele agora vai retribuir. O texto do capítulo 41 nos fala que 2 anos se passaram e José estava esquecido na masmorra. Foi quando o Faraó teve um sonho, acordou perturbado, chamou todos os magos do Egito e ninguém conseguia interpretar o sonho. Foi quando o copeiro de Faraó se lembrou e disse: tem um rapaz que pode te ajudar a entender esse sonho, visto que nenhum mago te ajudou. O seu nome é José e ele está preso. A palavra nos diz no versículo 14 que José sai da masmorra, se barbeia rápido, muda de roupa, e em 1 minuto ele estava de frente para Faraó. E quando o Faraó pergunta a ele se ele era capaz de interpretar o seu sonho, José prontamente responde no versículo 16: não está em mim a resposta favorável.
José mostra para Faraó que ele estava olhando para a pessoa errada. José tem ali a oportunidade de fazer o seu nome, de fazer a sua carreira, de fazer a sua história, mas antes de falar sobre ele fala sobre o seu Deus. José então ouve o sonho de Faraó, 2 sonhos em um: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas mirradas. As vacas ruins devoravam as vacas boas, as espigas mirradas devoravam as espigas boas. E lá estava Faraó diante do Nilo, vendo aquela cena. José prontamente interpretou o sonho de Faraó, dizendo para ele o que significava. Nada mais, nada menos do que Faraó na frente do grande rio, do poderio, do império da fertilidade. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. É necessário criar uma estratégia, porque você, Faraó, vai ascender muito rápido, mas depois vai vir uma fome tenebrosa e a gente vai precisar de recursos no Egito. Qual era a estratégia? Escolha um homem ajuizado e sábio, capaz de conduzir toda essa logística. Poupem a 5ª parte de tudo que vocês escolherem, guardem, e tudo vai dar certo. Resolvido o problema. Faraó, com seus conselheiros, pergunta: que homem nós vamos chamar para fazer isso? Esse homem tem segurança no que é que ele fala. Se ele estiver errado, ele tem certeza do erro dele. E eu preciso de gente assim. José, já pensei, não precisa voltar para a masmorra não. A partir de hoje, o seu nome será Zafenate Paneia, e o responsável por tudo isso será você. Em 1 minuto, aquele escravo preso se tornou governador do Egito, o 2º homem do Egito, ou se posso dizer, o 1º homem do Egito, porque Faraó era tido como um deus e não como um homem. José ia cuidar de todas as coisas, e a resposta de Faraó para ele foi simples: será você, porque o Espírito de Deus está em ti. A ponto de João Calvino nos dizer que o testemunho do Espírito é mais excelente do que toda a razão. José, vendido pelos seus irmãos com 17 anos de idade, agora com 30, e era governador de todo o Egito. Casou-se, teve 2 filhos, a vida próspera, porque Deus não se esqueceu de José. Ele saiu bem onde os magos falharam. Fim da história. Seria um belo sermão de prosperidade, de empenho, de dizer que assim como José também será na sua vida, que se prepare para os 13 anos de sofrimento, para que você aos 30 seja um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida. Mas novamente, essa história não é sobre José. O tema do nosso sermão não é José o próspero. O tema do nosso sermão é Deus soberano exalta o seu servo para um propósito. E a primeira parte desse sermão visa te mostrar a seguinte verdade: Deus é soberano. Allen Ross nos escreve o seguinte: a soberania de Deus é o tema implícito desse capítulo,
Porque a economia do Egito, na verdade, todo o seu futuro estava sujeito ao Deus de Israel. É Ele quem levanta reis, é Ele quem derruba reis, é Ele quem controla os destinos dos impérios conforme os seus planos para todos os povos. Veja vocês, que não era Faraó o maioral do Egito. Não é o presidente da república o maioral no nosso país. Não é o país com poder forte, bélico, o mais poderoso da terra. O que nós aprendemos nesse capítulo é que Deus é soberano. E que mesmo num acontecimento modesto e demasiadamente humano, como um sonho, o governo de Deus foi apresentado a Faraó. E o que Deus diz a Faraó é que quem vai trazer paz ao Egito será o próprio Deus. O shalom de Deus, a paz de Deus, vai permear o Egito, para que eles não vivam e sofram na fome, mas sejam cuidados pelo Deus soberano. Deus continua sendo soberano hoje. Todo governo é estabelecido por Ele. Nos preparamos para um ano eleitoral difícil, polarizado. E eu vejo cristãos perdidos dizendo: e agora? O que será do país? O que será da nossa história? O que será da nossa nação? O que será da nossa economia? Se fulano ou beltrano governar esse país, sabe o que vai acontecer, irmãos? As coisas continuarão duras, os desafios continuarão cercando a nossa vida, teremos alegrias e tristezas, mas Deus continua sendo soberano sobre a história. Chega de viver um cristianismo político e achar que o maior que a igreja pode fazer é defender um partido, um homem, ou um sistema. O que a igreja faz é elevar a sua voz e dizer: existe um Deus soberano que levanta reis, que depõe reis, que governa soberanamente na história, e nós estamos cravados nesse caminho, seja governo acolá, seja governo de cá. O Senhor é soberano sobre o Egito, sobre Samaria, sobre Judeia, sobre o Brasil, sobre o mundo todo. Deus governa sobre céu e terra. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Temos a responsabilidade de escolher aqueles que mais bem nos representa, mas é Deus quem coloca no poder quem representa a sua vontade. Comece um ano de 2022 sabendo que Deus é soberano. E que nesse texto ele trabalha a teologia da soberania de Deus e da responsabilidade humana, da ação de Deus na história e a ação de José na história. Deus é soberano e o ser humano é impulsionado a viver uma vida de responsabilidade diante dele. Por isso, se você ainda não atingiu o seu sonho de grandeza, lembre-se que Deus é soberano, e de duas uma: ou Ele não quer te elevar na proporção que você deseja, ou você ainda não suou tudo que tinha para suar para chegar na posição que Deus conferiu a você. Deus é soberano. Segunda parte desse tema nos mostra que Deus é soberano e Ele exalta o seu servo. Faraó chama José. Imagina as roupas que José foi até Faraó.
o jeito que aquele homem estava. E diz a palavra do Senhor que Faraó tira o seu anel de sinete, coloca roupas de linho fino. Num minuto, um escravo desprezado e prisioneiro. No outro, no topo da sociedade egípcia. Deus fez as colheitas produzirem. Deus fez a família de José também ser frutífera, a ponto dele dizer no versículo 52, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe por quê? Porque no final de tudo, não era José o homem de Faraó, era José o homem de Deus. E é o próprio Deus quem pode nos levar a lugares nunca antes imaginados. Deus pode exaltar os seus, e é isso que ele faz com José, apresentando uma teologia contínua do que ele ainda haveria de fazer. Deus prosperou José, Deus fez o escravo virar vice-regente, como ele fez com Israel, de fugitivo do Egito, a maior nação com Salomão. Deus fez com José o que ele fez com Davi, de um pastor de ovelhas a um rei. Mas o que José estava prefigurando era muito maior que ele. José estava prefigurando aquele que seria um bebê numa manjedoura, para se tornar o Senhor à destra de Deus. José foi exaltado para mostrar que o servo sofredor verdadeiro não era ele, mas era Cristo, aquele que seria humilhado e exaltado poderosamente. É o Senhor quem exalta José, é o Senhor quem exalta o seu povo, assim como José foi exaltado à destra de Faraó para governar o Egito. Jesus foi exaltado à destra de Deus para governar as nações e ser chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Deus exalta o seu povo, Ele o faz para mostrar que a maior exaltação não está na sua promoção, não está no seu cargo, não está no seu salário, mas está na cruz de Cristo que você carrega. Talvez você viva a vida pensando, eu preciso progredir, eu preciso melhorar, eu preciso ser um aluno melhor, eu preciso ser um profissional melhor, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso cuidar melhor da minha casa, eu preciso mais daquilo, eu preciso mais daquilo outro, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser aplaudido, eu preciso de sucesso, eu preciso de fama. O que eu preciso é de carregar o senso de exaltação de Cristo Jesus, que brilhou a sua glória no nosso coração, que o Rei dos Reis governa sobre a nossa vida e que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus é soberano e Ele exalta o seu povo com um propósito. O propósito de José era salvar o povo de Deus da fome. Só isso. José sofreu tudo isso para não deixar o povo de Deus morrer de fome. Exaltação, crescimento, progresso, envolve sacrifício. Estamos dispostos a ganhar, mas do reino de Deus não se trata do quanto nós vamos ganhar, mas do que nós estamos dispostos a perder para servir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi José levado à frente dos seus irmãos para providenciar o pão
que daqui 7 anos iria faltar. Foi Cristo, exaltado, depois de passar pela morte, no estado de humilhação, e dizer palavras verdadeiras e profundas. Eu não vim simplesmente para dar para vocês um pão que vocês comem e engordam na terra. Eu sou o pão do céu, e quem come desse pão jamais voltará a ter fome. O propósito de José era salvar o povo da fome. O propósito de Cristo é ser o pão que salva o povo da morte eterna. O que mais você precisa para viver do que o pão do céu, encarnado em Cristo, que ressuscitou ao 3º dia, que está exaltado à destra de Deus e que nos diz: para que correr atrás de tanta coisa? Para que se inquietar com o dia de amanhã? Para que se preocupar com aquilo que você vai comer, beber ou vestir? É o vosso Pai Celeste que sabe de tudo o que você necessita. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso não leva a gente a uma vida tímida e preguiçosa. Leva a gente a uma vida de trabalho e de exaltação ao nome do Senhor, porque Deus é soberano. Exalta o seu servo e faz isso com um propósito, o propósito de salvar o mundo para a sua maravilhosa graça. Concluindo esse sermão, eu acredito que esse sermão se aplica a 3 tipos de pessoas. Primeiro, para aquela que sonha alto demais. Eu queria dizer para você que sonha alto demais: Deus é soberano, e só Ele pode alcançar os propósitos dEle na sua vida. Antes de você crescer meteoricamente, diminua, para que Cristo brilhe em ti. Cuide da profundidade que Deus te deu para fazer e deixe Ele cuidar de toda a extensão da sua vida. Esse sermão é para você que sonha pequeno. Eu queria te dizer que Deus pode te colocar em lugares inimagináveis. Disponha-se a serviço do Senhor, porque a masmorra não define quem você é. Talvez o período de sofrimento seja um estágio para aquilo que Deus ainda fará na sua vida e através da sua vida. Essa mensagem é para quem sonha alto, é para quem sonha pequeno. Mas essa mensagem também é para você que deixou de sonhar. Meus irmãos, o Deus soberano exalta o seu servo com o propósito de salvar o mundo. Não deixe a sua esperança, porque Deus age para salvar o mundo e para dar sentido à nossa vida. O verdadeiro pão do céu se faz presente e diz: alimente-se de mim e encontrarás todo o propósito para a sua vida. Para você que perdeu a esperança nesse mundo, Ele pode te alimentar da eternidade gloriosa e vencedora. Cristo Jesus, o Deus soberano e exaltado, que age para nos salvar.
Louvemos a Deus com o hino de número 164, nos preparando para o encerramento desse culto.